Agora eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Nuno Crato, Ministro da Educação, que, mesmo com a sua agenda super preenchida, aceitou o nosso convite de participar no Luso 2013. Obrigado. Bom dia, muito obrigado a todos. Ouvem-me? Magnífico. Com tanta eletrónica, aqui não há muito espaço para pôr papel, mas eu vou pôr aqui um papel. Eu sou de uma geração antiga e ainda tenho aqui o papel. Eu começo por agradecer a todos o convite. Sou eu quem está grato por ter sido convidado insistentemente para estar no Luso e sou eu quem está penhorado por 3 vezes, salvo erro, não ter conseguido estar aqui. E por isso, desta vez, tinha mesmo que ser, tinha mesmo que vir. Eu tinha, como alguns de vocês sabem, uma viagem marcada a Maputo, a Cimeira da CPLP de Ciência, e tinha uma outra viagem e outras coisas, e consegui, no meio disto tudo, vir. E quando eu tinha tudo marcado, o senhor Primeiro-Ministro marca um conselho informal de ministros, hoje à tarde, às 3 da tarde, em Alcobaça, e eu vou chegar atrasado, como é evidente, tenho de ir, e vai toda a imprensa especular que o Ministro da Educação se demitiu porque não apareceu, e eu vou chegar e a primeira coisa que vou dizer aos jornalistas foi que não, eu não me demiti, eu estive na PARSUC. Estive consistente, estive cá. Sr. Embaixador, senhores convidados, Sr. Ex-Ministro da Ciência, todos vós, é um prazer estar aqui convosco, é um prazer estar com os jovens da PARSUC. Eu peço desculpa, a minha segunda desculpa é que eu não vou conseguir cumprir o horário. Porque para cumprir o horário eu tinha que acabar em 2 minutos. E eu julgo que vocês também não ficariam muito contentes se eu acabasse em 2 minutos. E, portanto, peço desculpa a vocês por não ir cumprir o horário e a desculpa ao orador que se segue, o professor Mariano Gago, por também atrasar um pouco o seu começo. Mas vocês depois cortam na hora do almoço em que eu não vou ter o prazer de estar. Eu vou ter que sair às 10h30 para conseguir estar às 4h30 em Alcobaça. Mas tenho imenso gosto em estar com vocês. Eu acho que a vossa atividade é uma atividade absolutamente excepcional. O facto de haver estudantes que estão no estrangeiro e que estão a pensar que são portugueses e que estão a tentar encontrar-se e pensar no futuro, não só no futuro como cientistas, mas no futuro como cientistas portugueses e resolver e encontrar formas de se conhecerem e de estabelecerem network para o futuro, não um futuro limitado a um país, o país onde estão neste momento, ou o país de origem, mas um futuro à escala do globo, que é o que nós temos na ciência hoje em dia. Deixem-me dar-vos 3 ou 4 palavras sobre a ciência que nunca são demais ser dadas. E a minha primeira pergunta é: porque é que nós apostamos na ciência? E podemos encontrar muitas respostas. A minha resposta favorita é porque a ciência dignifica o espírito humano. É a primeira razão porque nós gostamos de ciência. E vou-vos citar o matemático Jacobi, uma citação famosa que há cerca de 200 anos, numa carta a Legendre, outro matemático, uma carta muito citada, dizia que Fourier, passo a citar Fourier, outro matemático, tinha a opinião que o fim principal da matemática era a utilidade pública e a explicação dos fenómenos naturais. Mas um filósofo como ele, contrapunha Jacobi, deveria saber que o fim único da ciência é a honra do espírito humano. Isto em francês soa melhor, c'est l'honneur de l'esprit humain. E que assim, um problema de números é tão importante como uma questão sobre o sistema do mundo. Eu gosto imenso desta citação, porque acho que esta citação coloca logo o problema num plano muito alto. E quando nós dizemos que a ciência serve para muitas outras coisas, também temos que começar por dizer que a ciência serve para nos tornar melhores. E a ciência torna melhores os jovens, torna melhores os adultos, torna melhor a sociedade, torna a sociedade
mais igual, mais democrática. Não há coisa mais democrática do mundo do que a ciência. Não há coisa mais competitiva do mundo também do que a ciência. Não há coisa que reconheça melhor e que tenha mais efeito na sociedade do que a ciência. E, portanto, a ciência hoje em dia é tudo isto e é um mecanismo para combater as desigualdades sociais, é um mecanismo de acesso à cultura, é um mecanismo para acabar com a fome no mundo, é um mecanismo para acabar com as doenças, é um mecanismo para nos tornar a todos melhores. Portanto, a educação e a ciência, a educação para a ciência, a educação e a ciência são investimentos inteligentes que nós todos temos que fazer. São instrumentos inteligentes para os alunos também. E é importante nós saibamos que a ciência não só nos torna melhores, a educação não só nos torna melhores, como nos dá mais dinheiro. E se compararmos em média, nós agora temos também que ser cientistas, se compararmos em média um jovem licenciado com um jovem não licenciado, nós vemos que o jovem licenciado tem um rendimento, em média, que é 65% a 70% vezes mais que um jovem não licenciado. E isto não quer dizer que não haja pessoas não licenciadas que não tenham um mérito imenso e que não tenham contribuído muito mais para a sociedade do que outros não licenciados. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que, à partida, nós olhamos e pensamos, quando somos jovens, devemos dizer isto aos jovens, porque há por vezes pessoas que dizem aos jovens, não interessa, estudar não interessa. Nós devemos dizer, não, estudar interessa porque nos torna melhor e estudar interessa porque nos permite ter um melhor rendimento e com um melhor rendimento esperamos ter uma vida um pouco melhor. Isso, hoje em dia, o desemprego atinge os jovens de forma dramática e atinge todos os jovens em todos os estratos de qualificação. Portanto, há jovens que estão desempregados e que têm doutoramento, há jovens que estão desempregados e que não têm ainda a escolaridade obrigatória ou não conseguiram, mas há muito menos desempregados com doutoramento, praticamente não há em Portugal, desempregados com doutoramento, praticamente não há, do que há jovens que fizeram apenas a escolaridade obrigatória. Portanto, o desemprego, se atinge todos, atinge menos aqueles que estão melhor qualificados. Atinge menos e atinge menos tempo. O tempo que está um jovem desempregado é inversamente proporcional à qualificação que tem. Isto é a mesma coisa que nós temos que dizer aos jovens. Depois de ter dito à partida que a ciência é boa, é importante para o espírito humano. Depois de ter dito isto, temos que dizer também todas estas coisas, porque são todas importantes. E o ensino e a ciência traduzem-se diretamente numa competitividade da economia. No entanto, aquilo que tem vindo a ser revelado nos últimos anos, por estudos de muita ordem, estudos econométricos muito rigorosos, de muita ordem, da OCDE, do Instituto Hoover, de Stanford, do Instituto de Econometria da Educação de Zurique, aquilo que tem sido revelado é o seguinte, é que, eu vou citar a OCDE, investir simplesmente mais na educação e formação não garante melhores resultados. O que verdadeiramente conta são as reformas que melhorem a qualidade. Erika Anushek esteve em Lisboa há pouco tempo numa conferência sobre competitividade da economia, disse o seguinte, para tornar esta ideia mais clara: se um jovem estiver no ensino obrigatório e entrar e sair sem nada lhe ter ficado, não é por estar mais tempo na escola, não é por a escola ser mais rica, não é por nada disso que ele sai mais qualificado. Portanto, a qualidade da educação é fundamental e essa qualidade não se mede só no dinheiro que se investe, ou não se mede pelo dinheiro que se investe pela qualidade. Mede-se pela qualidade, pelo esforço que nós fazemos para que os jovens saiam mais bem formados. E por isso nós temos adotado esse princípio, lutámos para reduzir a dispersão curricular, reforçar o ensino nas disciplinas fundamentais, matemática, português, ciências, física, química, história, geografia, disciplinas fundamentais, reforçar o ensino nessas disciplinas, precisamos mais tempo na matemática, mais tempo no português, rever os currículos, tornando-os mais bem organizados e mais exigentes, estabelecer metas claras de aprendizagem, introduzir avaliação externa mais frequente. É uma coisa estranhíssima, não sei se repararam, uma coisa que se passou no último mês, que foi, nós introduzimos provas finais de matemática e português no 4º ano de escolaridade. E durante 3 ou 4 semanas, toda a imprensa em Portugal, se vocês acompanham a imprensa, só falava do drama imenso que ia ser.
O drama imenso que ia ser. As crianças iam ter ataques de barriga, iam de certeza ter problemas psicológicos. Apareceram dezenas de psicólogos nos jornais a dizer o drama que é para as crianças tão jovens terem já avaliação. As caminhonetas não iam transportar a tempo os jovens para lá, as câmaras não tinham dinheiro para pagar os transportes, as aulas não tinham lugar para sentar as crianças, tudo ia acontecer. As caminhonetas iam ter furos e, portanto, não havia possibilidade de realizar essas provas. Muito curioso é que no dia seguinte ninguém mais falou do assunto. Isso também é típico em política e típico em jornalismo. Nunca mais ninguém falou do assunto. Porquê? Porque tudo correu normalmente. E o que as pessoas viram na televisão foi crianças a saírem com ar descontraído e, como eu disse, os pais e os psicólogos, não todos, mas aqueles que falaram sobre isto, estavam mais nervosos que as crianças. E, de facto, estavam mais nervosos que as crianças. As crianças, os jovens que se fizeram aquelas provas do 4º ano, 6º ano, 9º ano de escolaridade, estavam muito calmos. Para vocês isto é tudo surpreendente. Porquê é que vocês estão aqui? Porque meteram cunhas? Porque conheciam um professor especial a quem pediram licença para poder entrar? Porque conseguiram, tinham num sítio qualquer, numa fundação qualquer, um amigo que vos arranjou uma bolsa? Não foi por isso que vocês estão aqui. Nenhum de vocês está aqui por isso. Vocês estão aqui porque vocês competiram, porque vocês foram muito bons nos exames que fizeram. E porquê é que foram muito bons nos exames que fizeram? Porque trabalharam, porque sabiam. Porque foram muito bons, porque competiram e porque mostraram, através do vosso esforço e do vosso trabalho, que merecia a pena apostar em vocês. E é por isso que nós estamos muito contentes por apostar em vocês. Estamos todos, a minha geração está toda muito contente por apostar em vocês. E é este espírito de competitividade, de pensar que nós vamos conseguir, mas vamos conseguir porque vamos trabalhar, não é porque nos vamos queixar, vamos conseguir porque nos vamos trabalhar. Conhecem certamente aquela frase famosa de um célebre democrata norte-americano que disse: "Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country." Nós temos de estar sempre a repetir isto, sobretudo no nosso país. O que é que nós podemos fazer pelo país? O que é que nós podemos fazer? O país também tem que fazer coisas por nós, mas o que é que nós podemos fazer? E, sobretudo, a vossa grande esperança é que vocês trabalharam e tiveram um sucesso extraordinário. Todos vocês estão aqui porque vocês são dos melhores da vossa geração, dos que mais trabalharam na vossa geração, dos que mais se esforçaram, dos que mais, no vosso campo específico, que é essencialmente ciência, presumo eu, no vosso campo específico, mas eu não queria deixar de parte nenhuma área de conhecimento, são todas igualmente válidas, música, filosofia, arte, tudo igualmente válido, e aquilo que se aplica à ciência, c'est l'honneur de l'esprit humain, eu diria que a arte, o conhecimento, o trabalho é a honra do espírito humano, portanto não queria focar isto só numa área específica. E vocês também percebem que um grande apoio que se pode dar à educação é, desde cedo, fazer os jovens tomarem contacto com a ciência. E quando um jovem português vê uma jovem como esta jovem que aqui está, ou um jovem como este jovem que aqui está, olhando à volta e vê, eles o quê? Eles estão em Cambridge. Ou vocês não estão em Cambridge, mas não interessa, ou estão em Cambridge, ou estão em Oxford, ou estão em UCL. Onde é que eles estão? Fantástico. O que é que estão a trabalhar? Estão a trabalhar com um professor que trabalhou com um prémio Nobel, ou estão a trabalhar com um prémio Nobel, ou estão a trabalhar na mesma sala, ou no mesmo edifício onde há um prémio Nobel, ou estão a trabalhar ao lado de um sítio onde se descobriu o primeiro computador, ou do sítio onde trabalhou o Turing, e o Turing fez aquela bomba fantástica para destruir a máquina Enigma. Ou os vossos colegas, quando vocês vão às vossas terras, às vossas escolas, quando vocês vão lá, quando fazem aquilo como este programa que fizeram e dizem, olha o que nós conseguimos, vamos falar de ciência. Olha, eu estou a estudar agora células estaminais. O que é isso, células estaminais? Eu estou a estudar uma coisa que pode ser importante para o cancro. Eu estou a estudar um novo algoritmo que vai permitir ser muito mais rápido, os computadores serem mais rápidos. Eu estou a estudar, eu estou a trabalhar, eu não estou só a estudar, eu estou a fazer ciência. Quando vocês dizem isso aos vossos jovens, aos vossos colegas que estão, ou outros da vossa terra, de outra terra, quando vocês organizam este concurso,
para virem, para passar, quando vocês têm esta generosidade imensa, essa generosidade que vocês têm, que é a generosidade de dizer assim, vamos arranjar dinheiro, vamos arranjar muito do nosso tempo, o nosso tempo é muito precioso. Nada é mais precioso que o tempo de um graduate student. Eu lembro, eu nunca trabalhei tanto na vida, eu não posso dizer isto no governo agora, mas eu nunca trabalhei tanto na vida como no meu primeiro ano de graduate student. Nunca. Foi a altura que eu trabalhei mais na vida, de maneira mais organizada, mais com objetivos, porque eu tinha todos os dias, eu tinha que prestar provas, eu tinha que mostrar aquilo que se tinha aprendido no dia anterior, e se não tinha aprendido no dia anterior, eu tinha que voltar e tinha que aprender. E não havia discussão. Quer dizer, tinha sempre pessoas que me ajudavam, mas não havia discussão. Aquilo tinha que passar à frente, e o seguinte, e era o take home, e era isto, e era aquilo, e era aquilo outro, tudo aquilo tinha que ser passado. Portanto, vocês que estão neste momento na etapa mais demanding das vossas vidas, não é? Na etapa mais exigente das vossas vidas, estão a trabalhar, se calhar, mais do que alguma vez trabalharam, organizarem-se e terem tempo para dar aos nossos jovens a oportunidade de vir aqui, de passar um mês em UCL, não é? Passar um mês em Londres, numa excelente universidade, é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu fico muito comovido com isto, porque acho que é uma generosidade enorme. É uma generosidade enorme e nós temos que apostar imenso na ciência em Portugal. Temos que apostar todas as áreas, outra vez, mas temos que apostar muito na ciência, e temos que apostar muito na ciência porque é aquilo que prepara o nosso futuro. Temos de ter um pouco cuidado com a ideia de que só a ciência útil é que é a ciência em que vale a pena trabalhar. Nós todos somos pessoas ligadas à ciência e, portanto, sabemos que isso não é assim. Não é? Sabemos que isso não é assim. Sabemos que a ciência aplicada e a ciência fundamental são igualmente importantes. Sabemos que aquilo que hoje é ciência fundamental, amanhã é ciência aplicada, aquilo que amanhã é ciência, que hoje é ciência aplicada, amanhã torna-se em ciência fundamental. Aquilo que hoje é um problema puramente teórico, amanhã é um problema prático. E nós precisamos da ciência sempre aplicada, não aplicada, teórica, investigação fundamental, para que as coisas se resolvam. Deixem-me dar-vos 2 exemplos, que são exemplos muito típicos. Ou três exemplos. O primeiro é um exemplo que eu acho absolutamente revoltante. Não devia ter dito isto, devia ter dito primeiro. Bem, então eu vou trocar as coisas. O primeiro exemplo é o clipe. Vocês sabem o que é o clipe, não é? As pessoas dizem, o clipe, pá, isso foi um tipo que teve uma ideia bestial. Foi um tipo que teve uma ideia bestial. Mas porquê é que ele só teve no fim do século XIX? Só então é que a ciência e a metalurgia tinham conseguido criar uma liga metálica que fosse suficientemente elástica e maleável para fazer o clipe. Antes disso, ou se partia o clipe, mal se pusesse papel lá dentro, se partia, ou então metia-se o papel e aquilo ficava frouxo e não funcionava. Foi ciência. Vocês já viram aquelas malas com rodinhas que há por aí? As rodas vêm desde o tempo da Idade da Pedra, não é? As rodas existem há milénios. E as malas existem há séculos. Foi alguém que teve a ideia de juntar as duas coisas. Portanto, não é preciso ciência. Não é preciso ciência. Nós pegamos... Se tivermos uma ideia de juntar rodas com malas, nós tornamos-nos ricos sem precisar de ciência. E às vezes isso é verdade. Mas este caso não é verdade. E é por isso que eu estava a dizer que este exemplo é revoltante. Porque há muita gente que diz isto como um ataque à ciência. Para que é que vocês estão a estudar? O que é preciso ter ideias? Não é verdade. Não é verdade. Respondam só o seguinte. Então, ótimo, o senhor junte Stone Age Wheels, rodas da Idade da Pedra, com malas, e veja se consegue viajar no avião. Não consegue. Não consegue. O que é que foi necessário para que as rodas se juntassem? Foi física quântica. Porque foi física quântica que permitiu os novos materiais. E são os novos materiais que permitem aquelas rodas que não se desfazem, que nós andamos com elas por aí, andamos para trás e para a frente, andamos quilómetros com aquelas rodinhas com quilos e quilos em frente, e as rodas não se desfazem. Aquilo são materiais novos. Aquilo não existia sem existir a física quântica, como isto que aqui está, não existia sem existir a física quântica, etc. Portanto, nós temos sempre que estar a falar da ciência, temos sempre que estar a falar que isto que nós fazemos aqui é fundamental. Isto que nós fazemos pode não ser visível hoje, pode ser visível amanhã. Outro exemplo é o exemplo mais banal de todos, que se calhar todos conhecem, que é as transações da internet.
Vocês sabem que as transações da internet são feitas porque existe um algoritmo simples, baseado num teorema antigo, de 1700 e tal, chamado Teorema de Euler, sobre números primos, e que é apenas por ter havido umas pessoas aqui ao pé que estudaram um algoritmo que é a chamada chave assimétrica. Toda a gente sabe isto? Não? Toda a gente sabe isto? Bem, então eu não vou falar mais disto. Que é a chave... Não sabem? Então eu vou-vos explicar muito rapidamente. Desculpem. Agora é... O Peter sabe. RSA, exatamente. É uma coisa muito simples. É um algoritmo... Vocês sabem que a criptografia baseia-se habitualmente no seguinte. O Peter e eu combinamos uma chave. E eu digo, quando eu digo A é B. E quando eu digo B é C. Isto é uma chave daquelas muito ridículas. Quando eu digo C é D. Mas é uma chave que se utilizou, a chamada chave de César. Combinamos uma chave e depois trocamos mensagens. E para descodificar as nossas mensagens é preciso conhecer a chave. Bem, se for uma chave tão ridícula como esta é um bocado difícil. Mas é mais fácil. Mas é preciso conhecer a chave ou descobrir qual é a chave. Agora, se eu digo em voz alta, Peter, vamos fazer assim, e eu acrescento sempre uma letra, depois chegando ao Z volto ao A, acrescento sempre uma letra àquilo que estou a falar, nas cartas que descrever. Se eu digo isto em voz alta, e a seguir escrevo uma carta ao Peter, e vocês apanham a carta, vocês descodificam. O RSA, que é o algoritmo que existe, no qual são baseadas as transações na internet, é uma coisa extraordinária, que é o seguinte: eu digo em voz alta a toda a gente qual é a chave. E digo qual é o processo de codificar. E o Peter codifica e diz em voz alta aquilo que é o resultado, e nenhum de vocês consegue descobrir. Isto é a chamada chave assimétrica. Porque nenhum de vocês consegue descobrir a mensagem, a não ser eu. Porque a chave que eu lhe dei tem um produto de números primos muito grandes e a fatorização dos números primos, quando são muito grandes, é extraordinariamente difícil. Vocês descobririam, poriam um supercomputador a trabalhar e daqui a alguns séculos teriam a resposta. E o problema, toda esta chave baseia-se nisto. E isto baseia-se numa coisa do mais teórico, do mais puro que existe, que é a teoria dos números. Por isso é que o Jacobi dizia, um problema de números vale tanto como... Por isso é que ele falava dos números nesse sentido. Muito bem. Portanto, mas agora nós podemos dizer o seguinte, está bem, então nós estudamos ciência. Nós estudamos ciência e depois aplicamos ciência. E é verdade que há muita gente que faz isso. E muito bem. Ou nós aplicamos coisas modernas, pode não ser diretamente da ciência, pode já estar traduzido, não é? Pode já estar traduzido, ou seja, aquilo que nós estamos na nossa indústria a aplicar, que nós sabemos resulta sempre do conhecimento, resulta sempre da ciência. Podemos estar a aplicar na nossa indústria, mas podemos estar a aplicar e ter sido inventado por outros, noutro sítio. Portanto, bastar-nos-ia simplesmente estar a par do que se passa no mundo, comprar a Nature, comprar a Science, comprar as revistas do IEEE, não sei o quê, tal. Estar a par do que se passa no mundo e não estar a fazer ciência, bastaria isso. Há um filósofo muito conhecido, espanhol, também tinha que ser um espanhol, tinha que ser aqui de alguns países mais característicos. Que é, o filósofo é o Unamuno, que dizia o seguinte, eu vou citar porque é muito engraçado. A teoria dele é conhecida com esta expressão, que inventem ellos, que inventem eles. E ele diz o seguinte, inventem, pois, e nós nos aproveitaremos das suas invenções. Pois estou convencido que a luz elétrica alumia aqui tão bem como onde foi inventada. Hã? Isto parece, de facto é uma frase engraçada, isto parece óbvio. Então nós não precisamos ter ciência. Nós apenas o que precisamos ter é antenas para a ciência. Nós sentamos-nos, aprendemos o que os outros fazem, eles que inventem, daí esta expressão que ficou famosa, que inventem ellos. Eles que inventem. Que inventem eles. Nós estamos ali atentos, vamos ler, ou mandamos uns espiões, e depois desenvolveremos a nossa indústria. Isto é verdade para muitas coisas, mas não é verdade no fundamental. Há na altura um outro espanhol, cientista, filósofo, prémio Nobel, que é o Ramón y Cajal, que muitos de vocês conhecem porque foi o homem que descobriu os neurónios. E o Ramón y Cajal tem uma obra, se alguma vez vocês tiverem paciência um dia para ler, ainda hoje vale a pena ler. Fez 100 anos aqui há uns 6 ou 7 anos,
a primeira edição dessa obra e foi reeditada pela MIT Press, que, salvo erro, chama-se Cartas a um Jovem Investigador. Tem várias, a edição da MIT Press tem um nome diferente, não sei se alguém aqui se lembra, mas é uma coisa, Ramón y Cajal, vocês todos se lembram, leiam aquilo, porque aquilo é muito engraçado. E ele tem uma série, e pensando que foi há 100 anos, a pessoa diz, de facto, só um cientista é que podia ter, um homem que de facto investigava é que podia ter dito isto. Ele tem uma crítica devastadora a esta ideia do que inventem eles, a ideia de que os outros que façam e nós que aproveitemos, e ele diz o essencial, que hoje se sabe, não só através do raciocínio, mas que hoje se sabe através de estudos, mais uma vez, estudos econométricos muito rigorosos. É que o que hoje se sabe é que os sítios onde há inovação coincidem com os sítios onde há investigação. E que é nos sítios onde há grandes universidades e grandes centros de investigação que se cria o ambiente propício à inovação, que depois pode ser feito ao lado. Pode ser feita numa garagem, como foi a Microsoft, ou pode ser feito noutro sítio qualquer. Mas, se é verdade que há muita indústria que não, e excelente indústria, que funciona apenas com base em uma ideia aqui e uma ideia acolá, na realidade, hoje em dia, onde há os grandes clusters de desenvolvimento industrial, onde há os grandes clusters de inovação industrial, é nos sítios onde há universidades, onde há ciências, onde há centros de inovação, onde há centros de investigação e tudo isso, e onde há cientistas. Por isso, uma das coisas que achamos fundamental e em que estamos a trabalhar muito no convencimento das pessoas, e mais do que no convencimento, através de uma proposta que vamos fazer de incentivos fiscais, é a seguinte: as empresas, depende das empresas, há empresas que não precisam disso, mas muitas empresas em Portugal, para se desenvolverem, precisam de recrutar jovens doutorados. E nós temos jovens doutorados de elevadíssima qualidade, temos jovens doutorados a um nível já, devido ao facto de se ter investido durante muitos anos, ao longo de sucessivos governos, foi algo que foi uma espécie de pacto de regime, foi nós precisamos de investir nos nossos jovens, nós precisamos de investir na ciência, precisamos de investir nos jovens doutorados. Portanto, aquilo que foi feito ao longo do tempo, que é investir na ciência, doutorar, levou-nos a alcançar um nível de doutorados no país que é um nível muito razoável. Mas nós temos uma deficiência tremenda, que é, enquanto que países como a Dinamarca têm um número de doutorados, a percentagem de doutorados que está nas empresas é muito grande, é 40%, é 60%, depende de todos esses países, a nossa, salvo erro, é 3%, é uma coisa qualquer minúscula. É isso, Paulo, é 3%, não é? A nossa é 3%, é uma coisa minúscula. E nós temos dito frequentemente às empresas, e é a grande mudança que precisa de ser feita em Portugal. E essa grande mudança é que as empresas comecem a criar núcleos de inovação que tenha um conjunto, um núcleo duro de jovens doutorados. Se vocês falarem, por exemplo, uma das pessoas, não sei se já convidaram, mas valia muito a pena convidarem para outra vez, desculpem estar-me a intrometer nos vossos futuros programas, é o Luís Portela, da Bial. Luís Portela, da Bial, diz que as coisas mudaram completamente na Bial quando ele, em vez de ter um contrato aqui, um contrato acolá, com uma universidade e com um centro de investigação, passou a ter um núcleo de doutorados na sua empresa que podia falar em pé de igualdade com esses investigadores que existem nas universidades. E, portanto, que deixava de ser um serviço que ele ia contratar fora e que não sabia bem como é que ia ser incorporado na empresa, para passar a ser a própria empresa, na sua raiz, a ter um conjunto de pessoas que sabia falar aquela linguagem e que sabia o que é que ia querer. E que, em vez de aparecer e dizer assim, ouça lá, você tem alguma ideia para um novo medicamento? Diga lá uma coisa. E o professor universitário, olha, uma ideia para um novo medicamento. Eu tenho aqui umas teorias e tal. Olha, agora tenho aqui uma reação química, uma molécula que eu descobri, por acaso é venenosa, mas tenho aqui e tal. Em vez de ser assim, passa a ser, olha, nós precisamos disto. Nós estamos a caminhar neste sentido e precisamos agora saber como é que se faz esta síntese. Ou precisamos que se faça esta experiência e precisamos de um estatístico que nos saiba dizer qual é a melhor maneira de fazer este desenho de experimentos, não é? Como é que arranjamos um estatístico para isso? O facto de haver um núcleo de doutorado na empresa
que permite fazer isso, que permite incorporar essa colaboração com as universidades e com os centros é fundamental. E, portanto, nós estamos a insistir muito nisto com muitas empresas, sobretudo as empresas de base tecnológica, que são aquelas que são quase todas as empresas neste momento são de base tecnológica, porque, como eu vos disse, empresas as malinhas que andam com rodas também precisam de tecnologia para ter as rodas. Nós estamos a insistir que é muito necessário que essas empresas incorporem jovens cientistas, jovens doutorados. Eu creio que o tempo está a correr, de facto, eu peço desculpa ao orador que se segue e peço desculpa a todos vocês, mas eu tenho que terminar e queria terminar com uma palavra de incentivo a vocês todos. Essa palavra de incentivo é o seguinte: nós temos uma série de programas na FCT que o professor Paulo Pereira depois vos explicará com atenção, com cuidado, que são programas que têm esta ideia. Nós não queremos que haja fuga de cérebros. Nós queremos continuar a desenvolver a ciência. Nós queremos que continue a haver aposta na ciência. E neste momento, que é um momento de grandes dificuldades financeiras, de grandes restrições financeiras, nós temos que continuar a fazê-lo, mas temos que continuar a fazê-lo agora numa etapa diferente. Nós temos que ter muita exigência, temos que ter ainda mais competitividade, temos que ter critérios ainda mais exigentes para aquilo que vamos apoiar. Temos que utilizar ainda melhor o dinheiro. Todo o dinheiro na ciência é bem utilizado, mas nós temos que utilizar ainda melhor o dinheiro, temos que ter mais avaliação. Os pilares fundamentais a partir dos quais se desenvolveu a ciência em Portugal foram vários. Foram investimento continuado, por exemplo, foram internacionalização, foram avaliação constante, foi competitividade. E esses pilares têm que continuar a ser desenvolvidos e têm que continuar a ser desenvolvidos de forma ainda mais rigorosa. Nós temos no nosso país dificuldades, como todos vocês sabem, mas temos um conjunto de programas dedicados que são muito competitivos e que são dedicados a ajudar-vos a, quando voltarem, pode ser agora, pode ser quando terminar o doutoramento, pode ser depois de um pós-doutoramento, pode ser depois de 2 pós-doutoramentos, pode ser depois de 3 pós-doutoramentos, pode ser depois ou a meio de uma carreira com sucesso numa universidade estrangeira. Tudo isto é útil ao país. Tudo isto é útil ao país. Vocês vão continuar sempre a ser úteis ao país. E que, quando voltarem ou quando colaborarem com o país, vocês têm que ter programas que vos apoiem, têm que encontrar um país mais aberto, um país com menos interesses instalados, um país que, para isso, tem que ser um país mais competitivo, que continue a apostar na ciência. Muito obrigado pelo vosso convite e peço imensa desculpa de ter imediatamente que apanhar um táxi para estar em Alcobaça, dizendo que cheguei tarde, mas foi por causa da Parsul. Muito obrigado. Casa do Luís 2013. Nós queremos uma lembrança e agradecer muito. Muito obrigado. E ainda tenho direito a uma lembrança. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado pela vossa paciência para aturarem um orador tão indisciplinado, que sai a meio e que demora mais tempo do que o combinado e tudo mais. Não vou fazer o erro de levar isto. Eu uma vez estava num programa de televisão e saí com isto. E só quando estava num centro comercial é que alguém me disse: que é essa coisa que tens aí? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado.